Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um resuminho, né, do nosso tema. O tema de amanhã é meios de comunicação. Lembrando que a gente ainda está na segunda conversa, o segundo diálogo, né, do livro que é o Espiritismo, que é o diálogo com o cético, né? Então, Kardec, na forma de diálogos, ele vai dando todos os princípios da doutrina espírita, que depois ele vai se aprofundar no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Esse assunto de hoje está bem aprofundado, bem explicadinho no livro dos médiuns. É até uma indicação que ele dá, né, para o visitante, quando ele pergunta sobre como que funciona esses meios de comunicação. Aí Kardec diz que vai fazer uma explanação ali muito rápida, mas ele pode se aprofundar em qual livro? No livro dos médiuns. Então, quando a gente fala de mediunidade, qual o livro básico? O livro dos médiuns. Então, podemos falar de mediunidade ou conhecer a mediunidade dentro do Espiritismo, se não for através do livro dos médiuns, né? Que é um livro prático, inclusive, né? Está colocado lá próprio Kardec, o livro dos experimentadores, quer dizer, experimentar e educar a sua mediunidade, experimentar a sua mediunidade, conhecer e através dela termos as experiências com a comunicação com os espíritos, né? E aí, qual que é a chave que ele começa colocando? Qual que é a chave dos fenômenos mediúnicos das comunicações? O perispírito, né? Que ele chama lá do evoltório semimaterial, né? Nós vamos depois se aprofundar nisso, mas a gente já citou, inclusive, na última reunião. E aí, quais são os meios, né? Do que dependem a comunicação dos espíritos? Dependem, primeiro, da natureza dos espíritos, podem ser espíritos inferiores ou espíritos mais elevados, né? Espíritos bons ou espíritos superiores, daí vai depender a qualidade das comunicações. E a segunda causa é uma causa física, é a disposição própria do intermediário, da pessoa que vai ser intermediário, que Kardec chamou de médium. O meio mais comum, a gente até comentou isso na última aula, né? Daí que vem a frase de Kardec que diz que todos somos médios, porque diz que o meio mais comum é a intuição, a captação do pensamento do espírito. Como nós somos também espíritos, só que estamos encarnados, estamos rodeados de espíritos, nós captamos e eles nos influenciam com seus pensamentos. Esse é o meio mais comum que a gente tem de comunicação com os espíritos, mas também é o mais difícil de você da gente observar, né? E realmente servir para as experiências e ter comunicações mais vastas, né? Ou mais profundas, por quê? Porque o pensamento vem no nosso pensamento, então se mistura com o pensamento das pessoas, né? Do médium que está recebendo, então tem muita influência da, da, da própria pessoa dentro disso. Então não é o meio que mais se utiliza, apesar de que todos nós temos essa capacidade, né, de intuirmos os pensamentos dos espíritos que nos cercam. Mas a gente vai falar do que Kardec realmente chama de mediunidade, como a gente explicou na, na, na última reunião, né? Que são as mediunidades, os fenômenos mais patentes, mais significativos, né? Para o nosso aprendizado. Aí, seguindo aqui, o início de tudo isso, no Espiritismo moderno, né, que começou por volta de 1850, eram as pancadas e os ruídos. Esse foi o primeiro contato intenso, sim, da espiritualidade para se comunicar com os encarnados, através de ruídos e pancadas. A parte é fácil a gente observar que a comunicação é difícil, né? Então, há uma pancadinha para sim, duas para não. Você recebe respostas simplificadas, né? Aí, para ter respostas mais completas, teria que ter, se colocava lá todo o alfabeto e uma pancada para o A, duas para o B. Você imaginou, né? Quando a gente chegava no Z, quantas pancadas? É muito complexo, né? Então, logo depois,
através do estudo sério, das experiências, isso aí, Kardec dando o seu testemunho, logo depois se abandonou as pancadas e se passou para a escrita. E como era feita a escrita no início? A gente não usava, eles se utilizavam de um lápis, só que esse lápis era colocado num apêndice, amarrado numa cesta, né? Porque achava-se que você tinha que tocar um objeto, né? Pôr a mão sobre um objeto para que ele pudesse se movimentar. Então pegava um lápis, amarrava numa cestinha, amarrava numa prancheta ou numa caixa mesmo, enfiava o lápis lá e aí punha assim, né? A imposição das mãos lá nesse objeto para o objeto se movimentar e escrever. É óbvio que logo depois se percebeu que você podia, isso era só um apêndice, né? Você podia tirar a caixinha e pegar o lápis com a tua própria mão, né? E foi o que aconteceu. Surgiu aí os médiuns escreventes, passou-se a chamar de psicografia, né? A escrita recebida pelos espíritos. E aí é óbvio que é a mais comum, inclusive ainda hoje, né? A mais eficiente, porque está ali, está documentada, inclusive você pode pegar aquilo, estudar, resumir, pega aquela escrita, passa limpo, quer dizer, a gente tem livros, né, trazidos dessa forma, de forma escrita, então facilitou demais, e aí se conseguiu se aprofundar ainda mais o estudo, a comunicação com os espíritos. Quais são os meios, além da escrita, para os espíritos se comunicarem? Eles podem se comunicar, os meios, sons, a voz do próprio médium, pela vista, né, evidência, desenhos, né, música, também é uma forma de comunicação. E quais são o que é necessário para isso? Médiuns aptos, pessoas com aptidões próprias, que são próprias da sua organização física, do seu organismo, que determinam os médiuns de acordo com aquilo, com o meio de comunicação. Então, pela vista, nós temos os médiuns videntes, né? Temos os médiuns de efeitos físicos, que por meios deles se provocam lá as pancadas e os ruídos. A gente tem os médiuns desenhistas, hoje a gente tem lá os médiuns pintores, né? Desenham e pintam através da pintura, a música também, a mediunidade, médiuns próprios, né? Para receberem comunicações através da música. Então, é importante o meio, né? E o intermediário. E dentro disso, lógico, os médiuns escreventes. Interessante que Kardec coloca aqui que é o meio mais importante, não, que mais se presta a se desenvolver por exercícios. Achei interessante colocar isso aqui. Quem estuda o livro dos médiuns, né, tem uma parte do livro dos médiuns que Kardec ele nos ensina que a gente pode exercitar a mediunidade. Inclusive, uma das respostas que ele dá para o visitante, o visitante fala, mas isso é muito simples, né? Eu poderia fazer? E Kardec, sim, poderia. Descobrindo-se que sou médium, ou qualquer pessoa pode ser médium, a gente tem médios na família, tem médios com colegas, amigos, conhecidos. Sabendo-se médiums, você pode exercitar e treinar a sua mediunidade. Olha que interessante. Então, a mediunidade pode ser desenvolvida. Então, se o médium tem a capacidade da psicografia, de escrever, ele pode desenvolver isso. Ele pode treinar. E a gente encontra isso no livro dos médiuns. Olha que interessante. Primeiro, como que a gente descobre que a pessoa é médium? É uma das perguntas aqui. Não tem diagnóstico, como Kardec nos afirma, né? É só pela experimentação. Será que eu sou médium? A gente vai fazer uma série de exercícios. Isso a gente fazia, inclusive, quando eu, no centro que eu comecei a estudar, depois, acho que no segundo ano tinha o desenvolvimento mediúnico. Então a gente fazia grupos, né? E a gente ia treinando. Se fazia um exercício, por exemplo, de evidência, aí a gente ia identificando as pessoas que conseguiam ter essa evidência, ver determinadas
objetos ou paisagens ou alguma coisa, né? E descrever isso, e isso era confrontado com os outros, quem tinha essa capacidade de poder perceber, né? Sempre com o auxílio dos espíritos, né? Esses exercícios, né? Que podia escrever, né? Então a partir daí a gente descobria as mediunidades, né? O médium pode ter mais de uma habilidade, mas sempre uma vai ser mais intensa, sempre vai ser mais patente, aquela que ele vai se servir. Continuando aqui, uma coisa importante aqui. Existem duas causas, né, para essas comunicações. Primeiro, a causa física, né, que depende da assimilação dos fluidos, né, e a combinação desses fluidos agir sobre a matéria e provocar os fenômenos. E uma causa que é a causa moral. Essa causa moral das comunicações, né, está onde? Na vontade do espírito que se comunica. Tá? Se o espírito não quiser se comunicar, então a gente vai ter duas consequências aí para continuar. Os espíritos, eles não se comunicam com qualquer médium, né? Existe aí, pela assimilação dos fluidos, existe a necessidade de que o médium e o espírito possam se afinar, possam ter a assimilação desses fluidos para que a mediunidade se dê de forma mais concreta, mais fácil. Então, nem sempre existe a compatibilidade do médium com aquele espírito, daquele espírito para com aquele médium, né? E muitas vezes as comunicações, se for tentadas, saem truncadas, existe muita interferência e elas não são adequadas. Então, é importante, né, a gente ter isso, a gente ter isso no nosso pensamento. E a segunda consequência? A segunda consequência é que os médiums, eles podem perder a mediunidade ou tê-la interrompida. Isso pode acontecer por diversos motivos. A gente depois vai se aprofundar no livro dos Espíritos. Então não é uma coisa que tenho e acabou. Não, você pode perdê-la. Porque apesar de ser uma condição física que nós temos, essa condição nos propicia a assimilação maior ou menor dos fluidos, né, desse intercâmbio com o plano espiritual, ela pode ser retirada, né, por mau uso, por abuso, por doença, né, e pode ser interrompida por um tempo, voltar, até por médio muitas vezes, ou para se recuperar se ele estiver doente, ou realmente para prestar atenção que algo não vai bem. Existem três condições para a comunicação com os espíritos. Primeiro, que o espírito queira, né? Então, se o espírito não quiser, não há comunicação. A gente pode, por exemplo, querer uma comunicação com determinado espírito, às vezes com determinado, por exemplo, um ente querido, e ele não querer, não poder por qualquer motivo, não é? Que é a segunda condição. Primeiro, a vontade do espírito. Segundo, se ele pode, né? Às vezes não pode. Às vezes ele está com outras ocupações. Às vezes ele não tem condições. Está se recuperando da perturbação pós-morte. Existem aí vários motivos. E a terceira, um médium apropriado, que é aquilo, consequência do que nós falamos antes, né? Precisa haver essa assimilação, né, para que a gente consiga essa comunicação de forma efetiva. E para a gente concluir, como a gente normalmente quer receber comunicações, a gente quer receber comunicações de espíritos sérios, de espíritos elevados, né? Espíritos sérios, eles só se manifestam em reuniões sérias, com assiduidade, com respeito, disciplina, né? Eles não se prestam a perguntas ou atender às nossas curiosidades,
né? Futilidades, coisas do dia a dia que a gente queira saber, né? Que não são importantes. Você tem que ser esse contato para coisas relevantes e realmente importantes. Se a gente quiser receber comunicações de espíritos mais elevados, né? Em contrapartida, os espíritos levianos, né? Esses se manifestam em toda parte, em qualquer lugar. Nas reuniões sérias, eles vão ser tolhidos. É como aquele aluno bagunceiro, aquela sala bagunceira, né? Sempre tem aqueles alunos, o professor sai da sala de aula, aquela bagunça, aquela gritaria, né? Sempre tem aqueles mais extrovertidos, tal. O professor chega, fica todo mundo caladinho porque sabe que a coisa é séria ali, né? Tem que se estudar. Então aí eles são tolhidos na sua liberdade. Se eles encontrarem, né, um ambiente que não é sério, né, que não tenha disciplina, aí eles agem à vontade, né, falam o que querem, zombam das pessoas, se divertem atendendo às frivolidades, respondem qualquer coisa. Então é um dos escolhos da mediunidade. A gente precisa ter muita atenção. Outra coisa que nós aprendemos no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, não, perdão, no livro dos Médiuns, a mediunidade é algo sério e pode trazer consequências ruins, graves. A gente precisa prestar atenção. A gente primeiro precisa adquirir o conhecimento e a experiência para se aprofundar e aprender quais são as suas dificuldades, né? Quando nós estamos lidando com os espíritos, né? Saber identificar os espíritos, analisar as suas comunicações, saber e nos preparar quando a gente vai fazer determinadas perguntas. Podemos evocar os espíritos? Lógico que podemos evocar os espíritos, mas para quê? Né? Estamos fazendo um estudo sério sobre determinado assunto e temos uma dúvida e queremos perguntar para os espíritos, isso é perfeitamente viável. Podemos fazer. Nos reunimos, né? Reunião séria, pedimos permissão a Deus. Quando a gente pega na revista espírita, é interessante a revista espírita, nesse sentido, porque Kardec muitas vezes ele pegava determinados acontecimentos que mandavam muitas vezes para eles, né? E ele achava aquele acontecimento interessante, tinha uma explicação, queria saber qual era a explicação espiritual, ele evocava o espírito que tinha ocasionado aquele fenômeno. E ele fazia isso sempre com seriedade, primeiro pedindo permissão a Deus para chamar, evocar aquele espírito. Ele chamava aquele espírito, e o espírito vinha, se apresentava, e ele já tinha, antes de fazer isso, né, ele tinha todo um rol de perguntas estabelecidas, então não era de sopetão, ele sabia perfeitamente o que ele ia perguntar. A gente percebe lá em alguns trechos que ele narra isso, que os espíritos eles se aproveitam, né, porque eles se preparam antes, né, porque eles muitas vezes estavam acompanhando Kardec, porque sabiam, né, é a transmissão do pensamento, então eles sabiam que iam ser evocados. Então, os mentores de Kardec traziam esses espíritos, eles acompanhavam a formulação das perguntas, então, de antemão, eles já sabiam as perguntas que iam ser feitas e se preparavam, eles sabiam o que iam responder, nas mais das vezes. Então, isso que é seriedade, não é brincadeira, não vamos brincar, né? Não vamos chamar os espíritos para saber se alguém, se o meu namoro vai para frente, se meu marido vai mudar de emprego, sabe? Não é para isso, tá? Não é? Isso é do nosso dia a dia. Nós precisamos ter preocupações espirituais, né? Então a gente tem que saber quais são as perguntas que nós vamos fazer para os espíritos, né? Para efeito de estudo, eles sempre estarão disponíveis para nos ajudar, para nos inspirar, para nos informar, nos educar, né? Então, a seriedade nesse ponto é muito importante para a gente receber comunicações sérias. Mas isso aí é um resumão, né? Espero que tenha sido, não me enrolei muito, né? Esse negócio de ficar falando para mim mesmo aqui, olhando no vídeo, é complicado, né? Eu sempre
participei de grupos, né? Então a gente fica falando, a gente fala para as pessoas, né? A gente vê na cara das pessoas a reação, né? Então para mim é complicado estar falando comigo mesmo, né? Então tem que tentar imaginar que vocês estão aqui e aí às vezes eu me enrolo aí, mas espero que tenha sido claro, tá bom? Então obrigado aí para você por a paciência de vocês, tá bom? E a gente se encontra na quinta-feira agora. Tchau.